sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em tuas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro. Sua graça sobre mim, ele é fiel a mim. Ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim. Filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará. Meu Deus, seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro. Sua graça sobre mim, ele é fiel a mim. Ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim. Filho meu, eu sou teu pai, nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim. Filha, confia em mim. Oi, gente, paz de Cristo. Nossa, Paty, agora que eu tô lendo a tua mensagem, perdoa, eu não olhei o celular. Hoje eu sei. Hoje é um dia, começa a Gilaveca aqui na nossa igreja, né? E aí é um pouco de correria. Essa semana é de segunda, vai ser segunda, terça, quarta e quinta, a Gilavec. E aí nós saímos cedo para resolver alguns problemas e eu não olhei o WhatsApp agora à tarde, né? De 9 horas para cá eu não peguei no celular. Fiquei triste de ver essa notícia que você me deu agora. Lohane, né? Ainda brinquei com ela porque ela escreveu, ela botava o nome Lolo, né? E eu ainda falava: não, teu nome é lindo, escreve Lohane. Você tá me pedindo uma palavra. O que eu posso te dizer? Eu posso dizer que todos nós temos o nosso tempo. Todos nós temos o nosso dia de partir. De verdade, eu gosto muito de uma citação do Charles Spurgeon, que ele fala assim: não tem diagnóstico médico, não tem doença, não tem acidente, não tem infarto. Eu tô falando com as minhas palavras o que o Spurgeon fala. Ele diz assim: nada adianta e nem atrasa o dia da nossa partida. Então, todos nós, eu gosto do pastor Cláudio Duarte, ele vai estar na nossa igreja domingo pregando, e ele fala sobre isso. Ele diz assim: todos nós estamos numa fila invisível, a fila invisível da morte. Eu não sei quando é que vai ser chamada a minha senha. E da Lola, né, mas eu me lembro que lá no Facebook, né, num dia da live, eu ainda brinquei com ela sobre o nome e falei: fala que é Lohane, teu nome é lindo. Deus achou que seria hoje, né? Ontem, né? No caso, se ela foi enterrada hoje, seria ontem o dia que iria recolhê-la. O que eu posso dizer para você? Fica firme com o Senhor, porque o céu existe e o inferno também.
Então nós temos que ficar firme com o Senhor para chegar aquele dia, né? O nosso dia, não sei, eu posso estar falando contigo agora e daqui a pouco também eu ir embora. A gente não sabe o nosso dia, o dia da nossa partida, mas o Senhor sabe. E o que eu quero dizer para você, meus sentimentos, né? Nós vamos orar para que Deus conforte o coração de toda a família, né? Eu acredito que a mãe, né, os irmãos, não sei, não conheço a família da Lola, mas que Deus conforte e console o coração de todos. E o teu coraçãozinho também. O que eu digo a você, não deixa a tristeza tomar conta para que aquela história passada, lembra? Aqueles momentos ruins que você viveu, volte. Eu estava falando isso com meu esposo hoje, nós fomos fazer uma caminhada de manhã, e nós estávamos conversando a respeito disso. A mãe não teve condições de ir, eu imagino. Estávamos conversando a respeito disso. Eu, há muitos anos, eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu nunca me esqueci. E ele falava assim, tem um espírito que ele fica rondando pelo mundo, nas áreas, né, no ar. E ele procura mentes vazias. Por isso que é importante a gente estar sempre envolvidos em alguma coisa, com a nossa mente ocupada. Mamãe já falava que mente vazia é a oficina do diabo. Se você ficar com a mente, né, só naquele momento ruim, naquilo ruim que aconteceu, o diabo aproveita a tua fragilidade. Eu costumo dizer que o diabo, ele é oportunista. O que é ser oportunista? Oportunista quando aproveita-se da oportunidade. Se você der uma oportunidade, der uma brecha, ele entra. Então, o que eu te peço, Paty, em nome de Jesus, né? É que você não se deixe tomar por essa tristeza. A Lola foi, chegou o momento dela aí. Talvez você tá me achando assim um pouco fria de falar assim, mas assim, a gente quando passa por muitas perdas, a gente acaba ficando assim, sabe? A gente consegue falar mais friamente. Então eu te peço a você em nome de Jesus, vai para a igreja, ora, coloca um hino baixinho, não fica pensando muito, não, Deus sabe o porquê de tudo. Ele poderia ter curado? Poderia. Mas ele curou. Ué, eu posso dizer que ele curou, porque onde ela tá, ela não vai sentir dor, o sofrimento vai acabar. E de verdade, a gente sabe, né, que ela tinha aquele tumor na cabeça. E tudo tá na mão de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre soberana, absoluta na nossa vida. O apóstolo Paulo fala, né, que ela é boa, perfeita e agradável. E quem sou eu? Quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Peço a você, em nome de Jesus, que receba o meu carinho, receba a minha oração. No final nós vamos liberar uma oração para você, mas eu quero só te pedir isso. Cuidado com a tua mente. Cuidado com o que você pensa. Toma a rédea das tuas emoções. Não deixa as tuas emoções te dominar. Para que você não caia de novo naquele fundo, lembra? Naquele poço fundo. Não. Rejeita essa ideia. Levanta a cabeça. Deus ainda tem uma obra contigo. A obra que ele começou ainda não terminou. E ele, quando começa a boa obra, né? Ele é fiel, né? Para permanecer, continuar. Então eu creio que você vai conseguir sair dessa. Você vai levantar a sua cabeça. Vai agradecer ao Senhor por ter conhecido a Lola, por ter convivido com ela. Porque pelo pouco que eu a conheci através das minhas lives, eu vi que era uma menina muito carinhosa, uma menina linda, que fez diferença aqui nessa terra. Tem pessoas, olha, eu vou te falar, tem pessoas que vivem aqui 500 anos e não deixam nada de bom, sabia? A existência dele aqui na terra é só pra fazer coisa ruim, pra pensar mal dos outros, pra falar mal do outro, pra ver como é que se fala, meu Deus? Pra ver o outro mal. Mas tem pessoas que são seres iluminados, seres de Deus, que vieram na terra, às vezes nem fica muito tempo. Eu digo pra você pela minha filha, Thaís. Thaís morreu com 25 anos. Meu filho Tiago morreu com 15 anos, minha nora com 19 anos, meu genro com 22 anos. Mas foram pessoas que todo mundo que você conversa vai falar de algum momento bom que conviveu. Que nós possamos fazer isso, né?
ter esse cuidado de deixar uma história boa, deixar um legado, que as pessoas quando lembrarem da gente, falem assim, nossa, como foi bom ter conhecido a Nailde, como a Nailde me abençoou, nossa, como a Nailde era tão legal, porque tem pessoas que partem e não deixam saudade, tem pessoas que partem e não deixam histórias, sabe, que possamos nos preocupar com isso, deixar um legado. Eu gosto de falar sobre a diferença de legado com herança. Herança você herda, né? Um pai compra uma casa, paga ali aquela casa, 26 anos. Ei, olha, fala sério. Então, Paty, pensa nisso. Pensa nessas coisas boas. Porque o inimigo da nossa alma, ele quer a todos os instantes nos fazer lembrar as coisas ruins. Pensa só nas coisas boas. Tudo aquilo que pode te dar esperança. A Bíblia tem solução para tudo. E então, o que eu estava falando, né? Que eu esqueci, que eu fui ler o que você falou, que você escreveu. Mas que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus guarde as suas emoções. Esse fim de semana, eu estive ministrando numa igreja em Bariê. E eu falei a respeito da mente. Do cuidado que temos que ter com a mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, com aquilo que deixamos tomar conta de nós, porque aquilo que está aqui, ó, é o que domina todo o nosso corpo. Em nome de Jesus. A Lola tinha 26 anos, né? Mas eu creio que ela era bonita por dentro e por fora. O pouco que eu ouvi no Face, eu pude desfrutar um pouquinho disso. Eu quero te dizer que hoje eu não trouxe convidados. Essa semana, só na sexta-feira, que a Slaveca acaba quinta-feira, mas na sexta-feira eu vou estar aqui com uma mulher de Deus. O nome dela é Daniele Rios. Durante a semana eu vou fazer a live segundas, quartas, né? Na quarta-feira eu vou repetir de novo, que vai valer a pena você assistir a live de sexta-feira. Tá? É uma mulher usada por Deus. Uma mulher que tem um testemunho lindo de libertação. Testemunho de libertação. Maravilhoso. Sei que Deus vai falar no teu coração. Hoje, eu preparei uma mensagem rápida. Não vamos fazer uma live longa, mas uma mensagem rápida, simplesmente porque eu não queria deixar de fazer a live hoje. Eu falei, não, eu vou lá sim. Vamos falar sobre o filho pródigo. Eu vou falar hoje e na quarta-feira sobre parábolas. E essa parábola do filho pródigo, eu gosto muito dessa parábola. É interessante porque... Oi, Eliude. Seja bem-vinda, querida. Ana, bem-vinda também. Um beijo. As parábolas eram narrativas ou histórias curtas que Jesus usava, contando detalhes da vida diária, da vida cotidiana, para ilustrar alguma lição moral que ele queria passar para aqueles que estavam ouvindo. O que eu acho lindo em Jesus, que eu acho tremendo em Jesus, é que Jesus, todo lugar que ele ia, tinha uma multidão cercando ele. Era uma multidão imensa. E Jesus tinha umas estratégias, porque naquela época não existia microfone. Naquela época não existia... hoje não é mais data show, hoje é... Esqueci o nome, aqueles telão que coloca. Telão de LED. Naquela época não existia essas coisas. E aí Jesus fazia tipo um teatro ao ar livre. Jesus gostava de falar perto da praia. E eu acho lindo isso, porque olha a inteligência, Jesus era inteligente. Ele falava na beira da praia porque o vento fazia com que a voz dele ecoasse pela multidão. Ou seja, Jesus utilizava o vento próximo do mar para que a sua voz fosse ecoada. É lindo isso, né? Quando eu vejo Jesus ensinando por parábolas, ensinando os discípulos, eu vejo como se Jesus estivesse numa grande escola ao ar livre. Sabe como é que Jesus garantia a merenda? Ao alimentar a multidão. Tem uma passagem da Bíblia que fala que a multidão estava toda faminta, todo mundo com fome. E aparece um rapaz
que levou uma merenda. Só que a merenda que aquele rapaz levou era uma merenda pouquinha. Era 5 pães e 2 peixinhos. E alguém, né, descobriu ali, olha, a mãe desse rapaz aqui preparou uma merenda para ele. E ele está oferecendo essa merenda para a multidão, para Jesus. Talvez, né, no nossa pouca fé, a gente ia dizer assim, meu Deus, o que Jesus vai fazer com 5 pães, 2 peixinhos, se tinha uma multidão imensa? E naquela época não se contava mulheres e crianças, só homens. Então era muito mais além do que se possa pensar ou imaginar o número de pessoas que seguiam Jesus. No meio daquela multidão tinha pessoas de tudo enquanto era jeito. Pessoas querendo ver milagres, pessoas querendo arrumar um defeito, né? Que sempre tem, né? Tinha pessoas de tudo enquanto era jeito. Mas aquele menino, ele fez a diferença ao oferecer o pouquinho que ele tinha. E ele chega para Jesus com 5 pães, 2 peixinhos e fala, olha aqui, Jesus, é o que eu tenho. E Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, os 5 pães é transformado em uma padaria, porque saía pão dos cestos, né? 12 cestos cheios ainda sobraram depois que todos se alimentaram. Ou seja, os discípulos, eu acho isso tremendo, os discípulos foram os garçons ali daquela multidão. Mas vocês pensam que eles ficaram sem nada? Não! Sobrou 12 cestos. 12 cestos era a quantia exata de 12 discípulos. Ou seja, quando eles ajudaram a servir a multidão, todos eles saíram abençoados. O que eu quero dizer com isso? Quando você se propõe a fazer as coisas de Deus, a estar na presença de Deus, com certeza você não sai com falta de nada, porque Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. E aí Jesus, naquela grande escola ao ar livre, Ele distribui o pão, alimenta a multidão. Então a merenda escolar foi garantida para aqueles alunos que estavam aos pés de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus também inaugurou o ensino supletivo. Lindo isso, né? Aí você me pergunta assim, como é que é isso, Nailde? Eu te digo. Quando ele ensinou Nicodemos à noite. Supletivo, né? A escola que a gente faz à noite. Até isso, a ideia veio do meu Jesus. Sabe o que é interessante também? Que nessa escola, nessa grande escola que Jesus ensinava, a classe era heterogênea. Ou seja, tinha gente de tudo enquanto é tipo, de tudo enquanto era jeito, de todo modo de pensar, porque Jesus, ele não faz diferença de pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Quando ele quer abençoar, ele abençoa o pobre, ele abençoa o rico, ele abençoa o negro, ele abençoa o branco, ele abençoa o alto, ele abençoa o baixo. Para ele não tem acepção de pessoa. Não importa o seu título de escolaridade, não importa a sua situação financeira. Se você for ao encontro de Jesus, se você entrar nessa escola em que tem um mestre por excelência, você é abençoado. Aleluia! Isso é lindo demais. Tinha Pedro, o aluno Pedro. Ele era impetuoso, ele falava, ele dava opiniões, né? Ele era assim. Tinha o aluno João. João era mais amoroso, ficava ali, quietinho, querendo ficar com a cabeça no ombro de Jesus. Sempre tem, né? Aquelas pessoas que são diferentes uma da outra.
Tinha o Judas. Judas era o aluno que tinha problema, tinha um defeito de caráter. Jesus conhecia, Jesus sabia. Aí alguém me pergunta, por que Jesus não tirou ele de lá? Não, porque não era a hora ainda, ele tinha que ficar ali. Era uma chance que ele tinha de mudar. Mudar o jeito de ser, mas tem gente que não muda. Tem gente que não melhora. Tem gente que ouve a palavra e a palavra é como se caísse no meio de umas pedras, não é assim? A história do semeador, tem semente que cai no meio das pedras e ali morre. Tem gente que é assim, o evangelho não muda, a pessoa não muda, mas em nome de Jesus, que nós não possamos ser assim, que possamos querer mudança, querer melhorar, querer ser melhor. Glória a Deus para o reino de Deus. Tem o aluno Tomé, lembra de Tomé? Tomé tinha problema com fé, de fé. Ele só acreditava se ele visse, não era assim? Mas depois eles foram aprovados. Nós vamos encontrar ensinamentos, vários ensinamentos na Bíblia, né? Falando a respeito da conduta desses homens. João fala, não se turbe o vosso coração, né? Tiago mesmo, ele fala, né, no seu livro, tenham paciência. E aí a gente vai ver. Eu quero falar com vocês a respeito de parábolas. Numa parábola, os animais falam. Numa fábula, tem uma diferença. Fábula para parábola. Fábula é aquelas historinhas que eram contadas quando a gente era pequeno, né? Que a mamãe abria o livro de historinha e falava sobre Chapeuzinho Vermelho. E Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta e o lobo foi ao encontro dela, né? Ela foi vendo o lobo e o lobo perguntou ela pergunta pro lobo, pra que esse nariz tão grande? E o lobo fala, é pra te cheirar, né? Pra que essa boca grande? E o lobo fala, é pra te comer, né? A fábula é assim, mas nas parábolas não. As fábulas, elas geralmente se atêm só aos conceitos, mas as parábolas, ela traz para nós ensinamentos. Aleluia! A parábola, ela tem método audiovisual. Como Jesus não tinha... oh, meu Deus, meu esposo acabou de falar, eu esqueci o nome da palavra. Aqueles telão, né? Telão de LED. Jesus não tinha isso. Na minha época era retroprojetor, né? Jesus não tinha. Então ele falava e levava as pessoas a ver aquilo se realizando, aquilo acontecendo. Mesmo aquelas pessoas que estavam ali no meio da multidão, só para arrumar defeito, só para não acreditavam em Jesus, elas eram obrigadas a aceitar e reconhecer que Jesus era o rabi, o mestre por excelência. Quando, no final disso tudo que eu falei com vocês, o que a gente descobre? Que Jesus foi o maior pedagogo há 2000 anos atrás, sem microfones, sem telão de LED, né? Era um outro momento, mas ele fazia ensinamentos que atingia o coração do povo e a admiração de todos que ouviam os seus sermões. Até hoje, preste atenção nisso aqui, até hoje, as palavras de Jesus me faz ser melhor. Até hoje, as palavras de Jesus faz mudar o meu modo de pensar. Até hoje, as palavras de Jesus faz mudar o meu modo de viver e o meu modo de agir. Que eu quero dizer bem claro aqui, antes da gente falar sobre o filho pródigo, é que cristianismo não é uma religião. Ser cristão não é uma religião. Ser cristão ou cristianismo, como você queira falar, não é uma filosofia. Cristianismo é religar você a Deus, é religar o homem a Deus, é a luz que traz a claridade para os nossos corações, é o sal que traz o tempero para as nossas vidas, é algo que faz a diferença nas nossas vidas. Oh, aleluia! Glória a Deus!
Quando você lê Lucas, capítulo 15, você encontra 3 parábolas. Encontramos 3 parábolas no livro de Lucas. A primeira parábolas, quase que eu enrolei a língua aqui, a gente fala sobre a ovelha perdida. A ovelha perdida era uma criatura irracional que valia mais do que não, era uma criatura irracional. Ela não tinha, assim, ela valia alguma coisa para o seu dono, mas ela não tinha, assim, um raciocínio próprio. A outra parábola foi a ovelha perdida, foi a primeira. A outra é a dracma perdida, ou seja, uma moeda perdida, que era um objeto sem vida. No caso, quando eu falei da ovelha, a ovelha tinha vida. Deixa eu falar devagar para vocês entenderem. A ovelha tinha vida e era uma criatura irracional. Agora, a dracma, que também foi perdida no capítulo Lucas 15, no capítulo 15 de Lucas, era uma moeda, um objeto sem vida, mas que tinha muita importância para a dona, para quem a possuía, né? Mas esse que eu quero falar com vocês hoje é sobre o filho pródigo. E tá a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Vou ler rapidamente, só pra gente ter... Vou ler só alguns versículos. Lucas 15, a partir do versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Entenda que um filho pedindo uma herança, o pai não tinha morrido. Então não tinha por que aquele pai liberar a herança. A herança geralmente é entregue depois da morte. Então já começa por aí a história que Jesus mostra, a parábola que Jesus mostra, um filho desprezando o seu pai. Quando a gente lê toda essa parábola, eu convido você a ler, porque é grande, então não dá tempo de ler toda. Ela vai até o versículo, começa no 11 e vai até o versículo 32. Você vai ver um filho que despreza o pai, mas descobre que ele é amado sem merecer. Eu acho interessante isso, porque Jesus, quando conta essa parábola, ele quer mostrar o amor ilimitado de Deus. Quantos de nós somos infiéis, somos rebeldes, não valorizamos a salvação, não valorizamos o sacrifício na cruz, mas o Pai, que aqui nessa história Jesus conta, esse Pai está sempre com os braços abertos, nos esperando. Quando a gente lê essa parábola do filho pródigo, a gente percebe que o pai está sempre disposto a perdoar todos aqueles que se voltam para ele. Talvez você está me ouvindo, está falando assim para mim: missionária, você não sabe da minha vida. Você não sabe como é que eu tenho vivido até aqui. Quantas coisas erradas que eu tenho feito. Coisas que não agradam a Deus. Quanto mais eu quero acertar, aí que eu erro mesmo. Mas eu estou aqui dizendo para você que Jesus, quando contou essa parábola, ele não contou só para aquela escola, né, em que ele estava ali lecionando, não. Ele contou para nós também. E o Espírito Santo de Deus colocou essa parábola no meu coração para liberar para você. Não importa o que você fez até aqui. O que importa é que a partir dessa palavra, você não está mais inocente. E você sabe que tem que mudar de vida. Esse filho,
Ele simplesmente falou: pai, eu quero sair de casa, mas eu quero sair com o seu dinheiro. Foi isso que ele falou. Reparte aí, já que era ele o irmão, me dá a minha parte, a parte que me cabe, porque eu vou embora. E aí, quando eu leio só esse pedacinho, eu descubro uma coisa. Tem duas maneiras da gente aprender. A gente aprende com os erros dos outros, ou a gente aprende com os nossos próprios erros. E eu descubro que é mais inteligente você aprender com os erros dos outros do que você quebrar a cara e passar por experiências que vai te marcar eternamente. Eu vou te falar, eu venho de um lar evangélico, sou evangélica desde que eu me entendo por gente, e ao longo da minha história, eu tenho 61 anos, ao longo da minha história eu conheci algumas amigas minhas, alguns amigos meus, que decidiram, como esse filho pródigo, sair da casa do pai. Quando a gente fala pai, a gente fala debaixo da proteção de Deus. Eu não quero esse negócio de crente, eu não quero servir a Deus. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Ué, é escolhas, direito seu. Alguns tiveram chance de voltar? Sim. Outros, quando eu encontro agora, o diabo acabou. Está acabado pelas drogas, pelos vícios. E outros morreram no meio do caminho, sem a chance de retornar. Então eu te digo que, quando eu digo que a gente aprende, tem duas maneiras de aprender quando a gente lê essa passagem, é que eu posso aprender com os erros dos outros. Eu estou vendo que alguém teve chance de voltar e outros não. Teve gente que voltou quebrado, arrasado, destruído, mas voltou. E quando volta, o pai está com o braço aberto. O pai recebe. O pai não diz: eu não quero, você me traiu, você me deixou. Não, quem faz isso somos nós. O pai não, ele é amoroso. A porta da graça ainda está aberta. Mas o que eu quero dizer é que um dia essa porta vai fechar. Um dia essa oportunidade vai acabar. E eu estou aqui como boca de Deus, como... eu ouvi um pastor falar uma vez também, que quando a gente fala da Bíblia, nós liberamos sentenças. Você não está só me ouvindo falar, você está recebendo sentenças. E de verdade, você tem chance de voltar. Você tem chance de retornar. O pai te espera. Porque aqui a gente ouve essa história, esse pai simboliza Deus com um amor imenso por nós. Romanos 5:8 fala isso, né? Porque ele provou o seu amor dando seu filho Jesus para morrer por nós. Ele nos amou primeiro. Mesmo sem merecermos esse amor, a sua graça nos alcançou. De verdade, aquele pai, ele poderia ter falado: eu não vou te dar, não. Não vou te dar herança. Você quer viver? Vive do teu jeito. Vai, pode viver. Eu acho que qualquer um de nós faria isso, né? Ah, você quer se rebelar? Você quer viver do teu jeito? Então, vive às suas custas. Mas não. O pai liberou. O pai deu. Ele não era obrigado a dar, mas ele deu. Sabe o que eu entendo com isso também? É que o pai não te quer obrigado. O pai não te quer à força. O pai te quer por amor. Eu falei isso também lá na igreja, lá no Bariê. O pai, ele tem que ser escolha tua. Você tem que dizer: eu quero. Eu quero vir, eu quero ficar, eu quero servir. Tem que ser disposição sua fazer isso. Disposição minha. Porque quando eu estou apontando para você, tem vários dedos me apontando também. Tá? Então a disposição tem que ser minha em servir a Deus. A disposição tem que ser sua em servir a Deus. É incrível, porque quando eu vejo esse pai liberando a parte da herança, o pai já sabia que o filho não iria economizar. Primeiro porque ele não trabalhou para ter aquilo. Geralmente quando você não batalha pelas coisas, você não valoriza. Quando aquilo vem muito fácil, do mesmo jeito vai embora. O pai sabia. Mas o pai falou: eu não vou tirar as tuas bênçãos, não. Só porque você quer me largar, eu vou te dar. Você quer me largar? Mas vai abençoado. A hora que você quiser voltar, você pode voltar. O pai falou isso. Em outras palavras, ele falou isso. Aleluia. E o nosso Deus é assim. O nosso Deus não nos obriga. O nosso Deus, ele não quer aqueles filhos, né? Com a mente fechada. É por isso que a Bíblia fala também, o apóstolo Paulo fala, né? Que tem que ser um culto racional, com entendimento.
você sabendo o que você quer. É assim que o Pai te quer. É assim que o Pai te ama. E é interessante, porque o Pai poderia ter falado assim, né? Ah, você vai sair, então vou jogar maldição sobre você. Vou jogar maldição sobre a sua cabeça. Você vai sair, mas você vai ver o que te espera. Não, o Pai não ameaçou. O Pai simplesmente liberou a herança. E deu. E ficou esperando. A Bíblia diz que ele ficou sentado na porta. E o filho foi para lá, gastou tudo, ficou sem nada, na miséria. A Bíblia diz que ele foi comer comida de porcos, porque ele já não tinha mais nada, porque enquanto ele tinha os amigos em volta. Quando ele perdeu tudo, sumiu todo mundo. E o mundo é assim. O diabo te chama, te compra, te enrola, coloca pratos diante de você, coloca pecado diante de você. Você tem a sua família direitinho, ele coloca uma mulher aí qualquer na tua vida e você troca teu casamento. Às vezes troca a sua esposa, né? Tantos anos com você. Ah, apareceu uma de 20. É plano, é prato do diabo para te derrotar. É a mesma coisa a mulher. Que possamos nos manter fiel a Deus, fiel à família, fiel ao marido, fiel às promessas, fiel àquilo que a gente prometeu diante de Deus. E a fidelidade é tudo. A fidelidade vai nos levar para o céu. A fidelidade vai nos salvar. Se você parar para pensar na palavra fidelidade, no outro dia eu estava sentada ali na sala pensando a respeito da fidelidade. A fidelidade, ela campeia todos os lados da nossa vida. Sabe, tanto na nossa área financeira, nossa área espiritual, na nossa área sentimental. Então é bom você ser fiel, né? Ser fiel àquilo que você propôs, a quem você ama, a quem você serve. E ainda mais, ser fiel a Deus. De verdade, você nunca perde em ser fiel em nenhuma área da sua vida. Talvez alguém até foi infiel com você. Talvez alguém até te traiu. Talvez alguém até não cumpriu o que prometeu a você. Mas faça você a sua parte. Que cada um de nós daremos conta ao Senhor das nossas obras. Aquele filho, ele foi, gastou, fez aquilo que ele quis, viveu, né, nos deleites da vida, porque o diabo está aí mesmo para oferecer as saídas, as festas, as noitadas, as bebidas, os amigos, falsos amigos, porque não são amigos, é amigos só para te derrubar, para te derrotar. Porque os amigos mesmo não te levam para derrota. E aí, ele se viu sem nada. E quando ele se viu no fundo do poço nada, no meio do lodo, né? Porque o porco, ele fica no meio da lama. E foi ali que aquele jovem estava. Ele parou. A Bíblia fala uma palavra que eu acho tremenda. Diz assim, caindo em si. Caindo em si, quer dizer assim, ele parou, né? O que eu tô fazendo aqui, ó? O que é isso? Por que eu tô aqui? Aí ele começou a lembrar do pai. Ele nem lembrou que ele tinha pego tudo. Ele não tinha mais direito. Ele só lembrou do pai. E ele lembrou que na casa do pai ele tinha tudo de bom. Na casa do pai ele tinha carinho, ele tinha conforto, ele tinha tudo. Tinha cuidado. Mas só que ele lembrou. Meu Deus, eu tô aqui nesse lugar. Eu tô aqui nessa solidão, nessa miséria, jogado. E lá na casa do meu pai tem tudo. Mas ele não pensou isso antes, não é? Às vezes a gente não valoriza, nós não valorizamos, às vezes nós não valorizamos o que temos. Só damos valor depois que perdemos. Em nome de Jesus, o Senhor está mandando eu repetir essa palavra de novo. Eu não sei o que você está vivendo dentro da tua casa. Talvez, minha irmã, estou vendo muitas pessoas aqui. Você está vivendo um dilema dentro da tua casa, você está querendo largar tudo, você está falando, eu não aguento mais. Irmã Naide, você não sabe o que eu passo, eu não aguento mais, eu quero largar, eu quero sair. A palavra do Senhor nessa tarde para você é, espera mais um pouco. Continua clamando, continua orando, continua pedindo, porque Deus é o Deus que cuida. Na casa do Pai é o melhor lugar. Diante do Senhor é o melhor lugar. É ali que você recebe resposta. Pode estar ruim, está difícil, mas não saia. Vocês sabem da minha história. Mas em nenhum momento eu saí da presença de Deus, porque eu entendi que se eu saísse debaixo da proteção do Pai, eu iria ficar vulnerável.
E o diabo ia acabar comigo, porque a intenção do diabo é essa. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele tem intenção de destruir você. Destruir tua casa, destruir teus filhos, destruir tua família. Mas em nome de Jesus ele te levantou. Ele te colocou aqui para você ouvir essas palavras. Levanta a cabeça. Se põe de pé. Clame ao Senhor. Ore na tua casa, ore a tua cama. Ore teu guarda-roupa, ore teu armário, ore a geladeira, ore toda a sua casa. Eu creio num Deus que responde orações. Eu creio num Deus que age, que faz aquilo que nós não podemos fazer. Que às vezes eu durmo, tenho uma noite mal dormida, preocupada com alguma coisa. E quando chega pela manhã, eu vejo Deus assim, agir de modo tremendo. E aquilo que me preocupou, eu vejo Deus agindo. Aí eu fico pensando, por que eu fiquei tão preocupada com isso? Mas somos humanos, isso é normal. Mas uma coisa é certa, aquele rapaz, ele lembrou do lugar que ele não deveria ter saído. E ele voltou. Voltou sem nada, voltou destruído, voltou acabado, mas voltou. Ele sabia o caminho. Você sabe o caminho de volta. Não volta por quê? Porque continua aí. Sai da lama, levanta daí. Tem que ter uma disposição tua para sair dessa situação. E o Senhor vai te ajudar. Mas você tem que ter um posicionamento de falar, não quero mais essa vida. Não quero mais viver. Não quero mais ficar nessa traição. Não quero mais isso. Eu quero ser fiel. Eu quero me manter fiel a Deus, a minha família, a minha casa, a minha esposa, o meu esposo. Eu quero me manter fiel. Tudo é um posicionamento. De verdade, aquele rapaz, ele se levantou. Só que aconteceu uma coisa que ele não esperava. A Bíblia diz que o pai o viu ao longe. Ele não tinha chegado em casa ainda. Ele ainda estava na estrada. E o pai viu ele de longe. Sabe por quê? O pai estava esperando por ele. O pai te espera. Jesus te espera. Ele está com os braços abertos esperando por você. Por que você se mantém nesse sofrimento, nessa falta de paz, nessa agonia? Deus pode te dar tranquilidade, tranquilizar suas emoções, tranquilizar os teus sentimentos. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que sente isso da parte de Deus. Eu consigo deitar, ficar com a minha cabeça no meu travesseiro ou na minha almofada, na sala, ficar com os meus olhos fechados, ouvindo uma mensagem, ouvindo um hino. Tamanha é a paz que o Senhor tem me dado. Porque a pessoa que não tem paz não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Mas o Senhor Jesus, nessa tarde, Ele quer te encher dessa paz. A Bíblia diz que aquele rapaz chegou diante do Pai e se jogou. Ele não tinha outra coisa a fazer a não ser isso, porque ele tomou consciência de que ele não merecia aquele amor todo. Ele foi infiel. Ele não merecia, mas o Pai falou para ele, você não merece, mas eu te amo. Você não merece, mas eu estou aqui. Você não merece, mas eu vou te restituir. Nós não merecemos o amor de Deus. Somos falhos, pecadores, imperfeitos. Mas Ele é maravilhoso. Aquele filho se ajoelhou e falou, Pai, pequei contra os céus. Pequei contra ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que ele falou? Faz de mim um dos seus jornaleiros. Ou seja, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um empregado seu. Me arruma um cantinho para me ficar. Eu entendi que aqui é melhor. Esse lugar aqui é melhor. Eu não valorizei, não. Eu não valorizei a tua presença. Eu não valorizei o teu cuidado. Mas eu percebi, depois que eu perdi tudo, que era tão bom estar contigo. Mesmo nas maiores tribulações, nas maiores angústias, nas maiores dificuldades, estar aos pés do Senhor é o melhor lugar. Aquele jovem entendeu isso. Talvez não precisava dele ter sofrido tanto, mas foi escolha dele. Às vezes a gente escolhe sofrer. Eu costumo dizer isso. A gente escolhe sofrer. Tudo é questão de posicionamento. Tudo é questão de escolha. Eu escolho sofrer, então você vai sofrer. Mas se eu escolho ter uma vida de paz, uma vida com Deus, eu vou viver essa vida. Aquele rapaz, quando ele voltou, a situação dele só tinha restado miséria. Ele não tinha nada nem para oferecer. Ele estava ali à mercê do que viesse. Então, para ele, tanto faz se ele fosse apenas um empregado. Porque o que tinha restado para ele era apenas ser príncipe de porcos.
Você já parou pra pensar nisso? Que esse rapaz, ele era príncipe dentro da casa dele. E ele foi ser príncipe dos porcos. Às vezes a gente faz isso. A gente troca o palácio da presença de Deus para viver esse mundo, prazeres que passam. E tem uma mensagem do pastor Luciano Subirá que eu gosto muito. Até que nada importe, a gente às vezes valoriza tantas coisas que a gente poderia deixar por amor a Cristo. E a gente não faz isso, sabe? A gente não faz isso. Eu ando com uma batalha muito tremenda dentro de mim a respeito disso. De procurar fazer para Deus aquilo que eu acho que Ele iria se agradar. E às vezes coisas mínimas a gente não deixa, sabe? É maior do que nós. Mas nada pode ser maior do que o amor que Deus tem por nós. E quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus, a gente tem que se entregar por inteiro. Quando não se entrega por inteiro, a gente fica pela metade. Então recebe pela metade. E eu não quero receber pela metade. Ontem o meu pastor Silas, ele pregando na nossa igreja, foi muito lindo. Pregando não, foi na escola dominical que ele falou. E ele falou assim, que às vezes a gente fica muito tempo na igreja, principalmente quem é antigo na igreja, tem esse defeito, esse problema. E aí a gente acaba se acomodando, sabe? Fala, não, tá bom, já trabalhei muito. Aí ele falou, mas a pessoa quando acomoda, a pessoa quando fica satisfeita com aquilo ali, a tendência é mofar, né? É se estragar. Porque assim, se eu tenho alguma coisa, eu não vou usar, aquilo ali já tá bom, deixa assim mesmo. Você acaba se estragando, porque não serve mais. Mas eu não quero ser assim. Eu quero que Deus me use na obra dele. Eu quero estar com 70 anos, 80 anos, se Deus me der vida e saúde, fazendo a obra de Deus, com vontade de fazer a obra de Deus. Eu não quero nunca que essa chama se apague. Talvez você está aí me ouvindo, você está assim. Você está falando, irmã, tem muito tempo que eu estou na igreja, eu não sinto muito prazer em muitas coisas, não. Ah, eu vou por ir. Não, não faz isso, não. Peça ao Senhor para renovar essa chama em você. Não queira se estragar, porque aquilo que fica guardado muito tempo acaba se estragando, né? Mofando. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser um vaso só de enfeite. Eu quero trabalhar na obra. Eu quero ser útil na obra de Deus. Aquele rapaz, ele falou assim, deixa eu ver a hora aqui, gente, que acho que a hora já passou. Ah, não passou não. Aquele rapaz, ele, no versículo 17, né, do capítulo 15, ele caindo em si, no meio da sujeira do mundo, né, no meio da imoralidade, no meio de tantas coisas erradas, Deus tem o poder de nos manter limpo. E Ele está dizendo para você, aí não é teu lugar. Você está sentado aí porque você quer. Tem uma mesa na casa do Pai te esperando. Tem gente que ouve a mensagem, mas não absorve. Continua do mesmo jeito. Mas Jesus Cristo está preparando uma grande festa para te receber. Esse pai tinha uma grande festa para receber esse filho. Na quarta-feira eu vou falar com vocês. Vamos falar sobre o filho que estava lá. Lembra que nós lemos que eram 2 filhos? Nós vamos falar sobre o filho que estava em casa. O filho que não saiu. O filho que não saiu. Ele ficou em casa. E a gente vai falar sobre isso. Queria pedir você para vir comigo quarta-feira, 1h30 da tarde. Nós vamos falar sobre o outro filho. O irmão do filho pródigo. Porque o filho pródigo saiu, voltou. E o pai o recebeu. Sabe o que o pai fez? O pai já recebeu ele. Falou assim, vem cá. Eu vou te dar vestes novas. Vem cá. Eu vou te dar chinelo novo. Vem cá que eu vou colocar um anel no teu dedo. Talvez ele deve ter vendido o anel que ele tinha. Sabe o que é isso? É jogado fora os dons que Deus dá. A gente não valoriza. Sabe, porque quando você aceita Jesus, quando você aceita fazer parte desse reino, o Senhor Jesus nos cobre de dons. E às vezes a gente vai jogando fora ao longo da vida. Porque não valoriza e vai jogando fora ao longo da vida. Mas o pai, a primeira coisa que ele fez quando o filho voltou foi devolver tudo que o filho tinha perdido. É lindo isso, né? Ele devolve a sandália. Por que ele dá a sandália? Com certeza o filho já estava descalço.
Tinha perdido tudo. E aí, a sandália dele deveria ser daquelas boa, né? Ele era rico. Deve ter trocado, vendido ou dado para alguém, ou alguém roubado dele, sei lá. Não sei o que aconteceu. A Bíblia não entra nesses pequenos detalhes, mas eu posso conjecturar, porque eu não estou ferindo o texto. E aí, aquele rapaz, a primeira coisa que o pai faz é dar uma sandália. Sabe por quê? Os escravos andavam descalço. E aquele filho, quando ele volta pro pai, ele está livre de novo. Ele não é mais escravo. Então ele não pode continuar descalço. E o pai coloca uma sandália novinha nos pés dele. Quando o pai dá uma veste nova para ele, o pai está dizendo para ele, olha, você vai receber tudo novo. Tem uma nova história. Tem algo novo para acontecer para você. Quando o pai coloca o anel, o pai está dizendo para ele, olha, eu vou te restituir a autoridade, eu vou te restituir a honra. Você está voltando desonrado. Você está voltando para baixo. Você está voltando sem nada. Mas a partir de hoje, você é meu filho. Você é meu, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei que caminhos você tem andado. Talvez você tenha perdido algo durante a sua caminhada. Mas nessa tarde, é momento de você retornar e falar, Deus, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu não tenho para onde ir. Aquele rapaz, ele abriu o coração. Às vezes falta isso. A gente abrir, né? Nosso coração. O pai, quando viu o filho, ele correu ao encontro do filho e falou para ele, para que continuar sofrendo? Eu te amo. Eu sou teu pai. Glória a Deus. Nessa tarde, que você receba essa palavra. Que você seja abençoado com essa palavra. Na quarta-feira nós vamos falar sobre o irmão do filho pródigo. Porque quando o filho volta, o pai faz uma festa. E aquela festa acontece alguns dramas. E nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos liberar uma oração. Obrigado, irmão Marquinhos de Jesus. Deus abençoe. Obrigado também, Dani Malheiros. Jéssica Souza, Fabiana. Dani Souza, um beijo, Dani. Silvana, um beijo. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi liberada nesse lugar. Tu sabes, Jesus, o desejo do coração de cada um. Se alguém que está ouvindo essa palavra, Senhor, no meio da caminhada, sofreu alguns embaraços, que o fizeram desistir, que o fizeram sair. Em nome de Jesus, eu te peço que a tua bênção venha alcançar cada coração, cada vida. Ó Senhor, essa live eu sei que vai ser assistida por outras pessoas mais tarde. E que ela possa alcançar, Senhor, a vida. Que as pessoas possam entender que o teu amor é infinito. Ó Deus, a tua palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais valorizar esse amor. E que cada um, Senhor, seja alcançado por essa graça, por essa abundante graça. Continua abençoando, te peço pela Patrícia. Oh Deus, consola o coração, lava a mente. Não deixa que o inimigo tenha poder, Senhor, de agir. Joga por terra toda a fúria de Satanás. E dá vitória à tua filha. Consola toda a família. Conforta, Deus, os corações. Eu não vou orar por ela, porque eu sei, Senhor, que a gente tem que orar por aqueles que ficaram. Ajuda cada um. Dá vitória. Olha para nós, porque necessitamos de ti. É isso que eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Quarta-feira, 13h30, estaremos aqui novamente. Vamos falar sobre o irmão do filho pródigo. Tu escreveu alguma coisa pra mim? Não, né? Então tá bom, gente. Na sexta-feira eu convido você a assistir a live também de sexta-feira. Eu vou estar aqui com a Daniele Rios. Vai ser top de unção. Eu sei que você vai gostar. E a partir da outra semana nós vamos já estar novamente com os meus convidados. Eu não chamei porque a nossa Slavec, aqui na nossa igreja, enche muito e as pessoas chegam cedo. Então ia ficar muita correria, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu vou terminar com o hino da minha mana, se eu conseguir colocar aqui, vamos ver. Peraí. Opa. Esse hino é da minha irmã Lília Rosa. É o novo single dela. Não, é aqui, né?
assim, no vermelho. Aí eu volta ele todinho. Ah, tá. Tem o assessor aqui me ajudando. Gente, eu não consigo voltar. É porque tá com a mãozinha, ainda não tá indo. Esse hino que nós vamos cantar. Ah, voltou agora. Pode deixar. Deixa eu baixar, só vai falar um pouquinho. Esse hino da minha irmã Lília Rosa, cantora Lília Rosa. Queria pedir a você que entrasse nas redes sociais dela, Lília Rosa Oficial, ou então no YouTube da Central Gospel. Lá você vai curtir, você vai compartilhar e você pode ajudar. Nós estamos numa campanha para 10 mil visualizações. Nos ajude aí, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe você grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Confia em mim. Deus abençoe você. Até quarta-feira, querendo Deus. Não te deixarei.